Hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância do tratamento do diabetes para preservar a função dos seus rins. Se você está nesse canal é porque você se interessa por esse assunto, deve ter alguém na sua família ou você mesmo que tem problema nos rins, então você está no lugar certo. O meu nome é Olivia Coutinho, eu sou nefrologista aqui em Vitória, no Espírito Santo, e o meu objetivo nesse canal é que você tenha bastante informação sobre as doenças renais para que você se previna ou trate o mais rápido possível, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Diabetes é uma das principais causas de entrada em diálise. Quando a gente pega a estatística mundial, diabetes é a principal causa. Aqui no Brasil, parece que pressão alta ainda está em primeiro lugar, mas diabetes está ali bem coladinho. Fato é que é muito comum nas clínicas de hemodiálise nós vermos pacientes diabéticos fazendo diálise. E por que isso é tão comum? O diabetes ele tem uma característica de causar machucados dentro dos vasos sanguíneos. Se você assistiu o vídeo que eu postei sobre pressão alta, você vai pensar assim, mas ela também falou isso sobre pressão. Sim, de maneiras diferentes, né, por mecanismos diferentes, mas ambas as doenças, de fato, causam lesão nos vasos sanguíneos. E quando você causa lesão nos vasos sanguíneos, você acaba criando uma dificuldade ali do organismo funcionar da maneira correta e fazer, no caso do rim, filtração do sangue. O diabetes, assim como a pressão alta, também acomete certos órgãos-alvo que a gente chama. Então, os olhos podem ser acometidos, além dos rins, né? Mas o coração, o cérebro, enfim, os vasos do organismo como um todo, então das pernas, né? Então, quando você vê aquele paciente, por exemplo, que foi amputado por conta de diabetes, é isso que está acontecendo. Os vasos sanguíneos dele estão doentes. Fora que no caso do diabetes, você ainda pode ter lesão de nervos. Então, tem muitas pessoas que evoluem com o que a gente chama de neuropatia diabética, que é quando a pessoa vai perdendo a sensibilidade dos pés ali por conta disso. Não só a sensibilidade, ela pode ter sensação de formigamento, de queimação, de dormência, enfim, uma série de coisas que podem acontecer pela lesão nos nervos. Então, o diabetes é doença séria. Só que é uma doença silenciosa. E por ser uma doença silenciosa, muita gente não leva a sério. E é muito comum pessoas que já foram diagnosticadas com diabetes não acreditarem, continuarem fazendo tudo que o médico manda não fazer, ou até acreditarem, mas não acharem que não é bem assim. E aí não levam a sério a dieta, não tomam os remédios da maneira correta, somem, não vão à consulta e infelizmente depois vão colher os frutos, porque é o que a Bíblia já fala, né? Plantio vai gerar uma colheita. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então é assim que acontece na nossa saúde também. Mas voltando ao diabetes, o fato é que o diabetes ele também pode causar uma coisa importante, que é a proteinúria, perda de proteína na urina. Hipertensão também pode causar, mas em quantidades menores. O diabetes ele pode causar proteinúrias muito intensas, ou seja, a pessoa pode perder muita proteína pela urina, às vezes a urina até fica espumando, e isso piora muito a evolução dos rins. A doença acaba andando mais rápido, não só por conta da toxicidade da glicose, então o açúcar ele é tóxico para os rins, o açúcar em excesso, obviamente, né? Que é o que acontece no diabetes. Mas além dessa toxicidade da glicose e do açúcar, você também tem a proteinúria, que é essa perda de proteína na urina, causando ainda mais lesão nos rins. Então, pacientes diabéticos, ao longo dos anos, eles vão desenvolvendo uma doença renal crônica, que a gente chama, ou seja, uma doença que vai acompanhá-los pelo resto da vida, que vai fazendo com que eles vão perdendo o funcionamento dos rins aos poucos e um dia podem precisar de diálise. Isso quando eles não morrem antes por infarto, derrame, complicações cirúrgicas, dentre outras coisas. Diabetes é coisa séria. Agora, como é que a gente trata o diabetes? Não tem jeito, precisa passar pela dieta. A dieta é uma das principais coisas para você controlar o açúcar. Concorda que tudo que a gente come, tudo não, mas a grande parte das coisas que nós comemos, elas se transformam em açúcar no sangue. Então, se você não controla a sua dieta, não adianta tomar remédio. A dieta faz toda a diferença no seu tratamento. Você não pode ser uma pessoa obesa. Inclusive, a obesidade é um fator de risco para diabetes. Se você tem
obesidade, se você tem história familiar de diabetes, ou seja, seu pai ou sua mãe são diabéticos, principalmente diabéticos tipo 2, né, que é um tipo de diabetes que geralmente acontece na idade mais adulta, a sua chance de ser diabético aumenta muito. Então, você precisa ficar atento. Se você não quiser ter uma boa saúde, você não pode ser obeso. Outra coisa, fazer atividade física vai te ajudar muito no controle da sua glicose, no controle da sua doença como um todo. Então, não tem jeito, não dá para fugir disso. E, além disso tudo, você precisa parar de fumar. São as mesmas recomendações que eu dei quando eu falei de pressão alta. Essas recomendações servem para diabetes também. Então, o que você precisa é ter a vida mais saudável possível, comer alimentos naturais, diminuir a ingestão de açúcar, de carboidratos de uma maneira geral. Se você já é diabético, o ideal é que você tenha um nutricionista te orientando. Agora, se você tem um diabetes que já evoluiu com doença renal crônica, aí você tem um problema a mais, porque você vai ter desenvolvido a nefropatia diabética, que hoje em dia já não é mais chamada assim. Nós médicos chamamos de doença renal do diabetes, que vai acometer os rins das pessoas diabéticas que não se cuidam adequadamente. É todo mundo que é diabético que vai evoluir com doença renal? Não, não são todos. Mas, de uma maneira geral, aqueles diabéticos muito descontrolados, eles podem sim, eles têm uma alta chance de evoluir. E o problema do diabetes é que no início é uma doença que não causa sintomas. Então, a pessoa pode estar com a glicose altíssima e não saber. É muito comum que as pessoas, elas descubram o diabetes de repente. Então, ela um dia faz um exame de sangue e a glicose está batendo lá 150, 200 ou até mais. E ela fala, meu Deus, eu nunca senti nada. Ela nem acredita às vezes. Aí repete o exame, tá lá de novo. Para você ter diagnóstico de diabetes, você tem que ter 2 glicemias de jejum, ou seja, aquela glicose que a gente mede em jejum no laboratório, 2 maiores que 126. Então, se tiver 2 acima desse valor, você já tem um diagnóstico de diabetes. Mas você pode ter diagnóstico também de outras 2 formas, ou através da hemoglobina glicada, que é um exame que avalia os últimos 3 meses do controle, os últimos 3 meses da sua glicemia, da sua glicose, do açúcar no sangue, ou então através de um exame chamado teste oral de tolerância à glicose, que é um exame que se faz quando, não sei se vocês já fizeram, o paciente tem uma suspeita ali de diabetes, então ele vai no laboratório, faz um exame em que ele faz o exame de sangue em jejum, toma um líquido bem doce assim num copo, e depois disso ele faz 2 horas depois uma nova coleta de sangue. Dependendo dos resultados, você pode ser já diagnosticado com diabetes através desse exame. Mas o fato é que quando você tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, que é esse que eu falei que dá mais em adulto, essa pessoa talvez já tenha mais de 10 anos de diabetes sem saber. É assustador pensar nisso, porque são mais de 10 anos tendo lesão no seu organismo sem a pessoa saber, sem a pessoa ter ideia disso. Então, quando o diagnóstico é feito, é muito importante que rapidamente a pessoa inicie o tratamento. Hoje em dia, o tratamento está muito avançado. Então, assim, existe muita coisa para ser feita pelo paciente diabético, mas se ele não mudar o estilo de vida, nada vai adiantar. O mais importante que eu quero deixar é que você precisa levar o seu diabetes a sério. E se você evoluir com doença renal e desenvolver a doença renal do diabetes, como eu falei, você provavelmente vai ter que lidar com outras questões. Então, você vai ter que mexer na dieta de uma maneira diferente do que... fazer a dieta de uma maneira diferente do que você fazia se você fosse somente diabético. Você vai ter que tomar medicações específicas para o tratamento da doença renal. E as outras medidas costumam dar certo. E o tratamento vai ser adicional ao tratamento do diabetes. Agora, é mais um problema, você concorda? Se você puder evitar esse destino, é melhor para você. Então, o ideal é que você não fique diabético, né? Que você se cuide para não chegar nesse ponto. Por quê? O diabetes é uma doença que a maioria das pessoas que tem é porque se largaram de alguma forma. Então, ficaram obesas, não fizeram atividade física, comiam de qualquer jeito. Claro que existem pessoas que têm uma vida saudável e vão ficar diabéticas, sim, com certeza. Às vezes tem uma história familiar muito, muito importante e tudo mais. Mas a gente sabe que na maioria das vezes não é isso que acontece. Então se cuide para que você tente evitar esse destino. O segundo ponto é que se você já tem esse diagnóstico, se cuide para não desenvolver as lesões de órgão-alvo, como eu falei, são os órgãos que podem ser lesados com o diabetes, que podem ser machucados com o diabetes. Então se cuide. Faça o controle da sua glicose da maneira correta, vá ao médico, não falte às consultas, né? Faça regularmente tudo certinho. E se você já estiver num ponto que você já tem doença renal, o nefrologista é essencial para te ajudar no tratamento, para que você possa reduzir
a progressão da doença renal. O que seria reduzir a progressão? Seria reduzir a velocidade com que essa doença anda. Então, se essa doença ela andaria sem tratamento numa velocidade X, com o tratamento você reduz essa velocidade, dependendo da sua idade, dependendo do grau de doença renal que você tem, dependendo dos tratamentos que você fizer, dependendo da sua aderência ao tratamento, ou seja, do quanto você leva a sério e faz tudo certinho, pode ser que você consiga não entrar em diálise depois de alguns anos. Mas muita gente não leva o tratamento a sério, e aí o que acontece é que ela vai acabar entrando em diálise. E quando ela entra em diálise, geralmente ela já tem várias outras complicações. É muito comum a gente ver aquele paciente diabético dialisando, que já está cego, que já está amputado, que já está com o que eu falei, a neuropatia diabética, então já pisa, já tem um incômodo constante nos pés. Então, se você ainda não está nessa condição, cuide-se para que isso não aconteça com você. Porque não é porque você não tem sintomas agora que você não vai ter problemas graves no futuro. Os sintomas, seria até interessante que certas doenças, né, como pressão alta, como diabetes, mesmo como doença renal, tivessem mais sintomas, mas infelizmente essas doenças só têm sintomas nas fases mais avançadas. E se houvesse sintomas, provavelmente as pessoas buscariam atendimento antes, mas como não há, isso acaba, elas vão deixando, não fazem exames, não se cuidam, vão levando a vida no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e é isso que acontece. Então, o meu alerta aqui para você é esse: cuide da sua saúde, faça exames regularmente, faça a sua, como eu estou falando num vídeo aqui de diabetes, faça a sua glicose, seu exame de glicose, faça seu exame de creatinina, de ureia, que são exames que vão avaliar a sua função renal, e vá ao médico. E já pode começar desde já, mesmo sem exames, a mudar o seu estilo de vida, porque isso aí vai fazer bem para você, independente de qualquer coisa. Nós vamos falar mais sobre esses assuntos em outros vídeos, mas por hoje eu só queria falar isso para vocês. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, curte, encaminha para alguém que pode se beneficiar com essa informação. Tem muita gente que não tem noção da gravidade de um diabetes descontrolado. E é isso que eu queria dizer. Obrigada pela sua audiência, um abraço e até o próximo vídeo.